Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, só é digno de glória o coração capaz de suportar os desgostos e os desprazeres, ou desprezar os prazeres. Celebrar a Semana Santa e celebrar essa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém é darmos início ao momento em que todos nós vamos vivenciando os últimos momentos da vida de Jesus Cristo em nosso meio. Os últimos momentos desse caminhar de um homem que passou pela humanidade, presente no coração da humanidade, acolheu, perdoou, purificou e curou. Jesus hoje entrou em Jerusalém, como nos diz a Escritura, na sua cidade. Provavelmente muitos daqueles que saudaram Jesus e gritaram a ele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foram aqueles mesmos que muitas vezes ouviram Jesus. Foram aqueles curados por Jesus, o leproso, os surdos, os paralíticos. Foram aqueles que foram desprezados pela sociedade, tanto religiosa como a sociedade política, como a sociedade como um todo, mas não foram desprezados por Jesus. Foram aqueles que muitas vezes foram apedrejados, foram aqueles que muitas vezes foram feridos, foram aqueles que muitas vezes nenhum a eles olhava, mas Jesus sempre tinha um olhar para cada um deles, o olhar da compaixão e o olhar da misericórdia. Provavelmente muitos dos mestres da lei, dos fariseus que recusavam Jesus, foram até ali naquele momento, estiveram perturbados pelo momento e pela acolhida de Jesus, mas Jesus entrava triunfalmente para os seus últimos momentos de vida entre nós. Muitos daqueles que gritavam Hosana, dias depois, provavelmente alguns deles estavam lá, gritando crucificam, crucificam. Porque muitas vezes a nossa espiritualidade, muitas vezes o Deus que habita em nós, é um Deus superficial para nós, um Deus momentâneo, um Deus que nós acorremos a Ele quando nós temos alguma necessidade. Um Deus que nós acorremos a Ele quando nós queremos ser purificados, mas depois esquecemos de Deus. Muitos daqueles que tiveram a experiência da acolhida esqueceram do abraço, da presença de um Deus no meio deles e se colocaram ao contrário, Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar por ideologias falsas, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas multidões, muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que os outros pensam, sem que nós deixamos enraizar em cada um de nós o que é verdadeiro, o que enraiza, o que é necessário para cada um de nós no transcorrer da nossa vida. São Paulo nos diz que Jesus aniquilou-se e humilhou-se na carta aos Filipenses. Dois verbos indicam os extremos aonde chega Deus por cada um de nós. Jesus aniquilou-se. Jesus despojou-se por cada um de nós no momento da cruz, para que nós tivéssemos a vida. Mesmo que muitas vezes nós o rejeitamos, Jesus na cruz oferece a cada um de nós a vida e a vida em abundância. Jesus se humilhou por cada um de nós. Pelo amor que existe por cada um de nós, Jesus se colocou ali humilhado. Naquele momento, diz o Papa Francisco, silencia-se a festa do povo, destrói-se a esperança, matam-se os sonhos, suprime-se a alegria. No fim, blinda-se o coração, mas refria-se a caridade. É o grito do salva-te a ti mesmo, que pretende adormecer a solidariedade, o amor pelo outro, apagar os ideais, tornar insensível o olhar dos homens. O grito que pretende cancelar a compaixão, aquele a padecer-se com ou padecer com a compaixão, que é o ponto fraco de Deus. Porque Deus, no alto da cruz, Ele nos diz: quando eu for elevado, atrairei todos os olhares para mim. Porque Deus na cruz atrai o olhar de cada um de nós. Talvez muitas vezes o olhar insensível, como aqueles que foram lá e apenas de longe ficaram, não quiseram se envolver. Como aqueles que foram muitas vezes por curiosidade, ou aqueles que foram para ter a certeza que Jesus seria crucificado. E nós muitas vezes podemos dizer: mas como puderam fazer isso com o Filho de Deus? E aí eu vos pergunto, será que muitas vezes não fazemos o mesmo? Será que quando nós negamos a Eucaristia aos domingos, será que quando nós temos diversos compromissos e deixamos Deus para os outros planos da nossa vida, será que nós não negamos e vemos apenas de longe
não queremos nos envolver? Porque talvez a nossa espiritualidade não seja na profundidade, queremos aprofundar do mistério e da graça de Deus, que Ele proporciona a cada um de nós. Talvez os nossos olhares sejam esses olhares insensíveis, como aqueles que gritaram crucifica, como aqueles que poderiam ter atirado a pedra sobre a prostituta e se renderam, porque aí nós nos retraímos diante do nosso envolvimento com Deus, com essa pessoa de Deus. Será que muitas vezes nós dizemos e negamos Jesus, como Pedro hoje 3 vezes negou Jesus, porque temos medo? Medo muitas vezes sermos taxados e muitas vezes sermos julgados pelos nossos amigos que nada creem, e nós não falamos de Deus, porque não queremos falar de Deus, não queremos nos envolver, não queremos mostrar aquele que nós carregamos em nós, aquele que é o Senhor da nossa salvação. Muitas vezes escondemos inteiramente a nossa espiritualidade, porque não queremos nos envolver. Tu não era um deles, tu estava com eles, tu é Galileu, jamais vi esse homem. E aí talvez nós vemos com que Jesus muitas vezes nos olha como Ele olhou para Pedro, não com um olhar de reprovação, mas Deus olha para Pedro com um olhar de compaixão, né? Como quem dissesse, eu te avisei que você ia me negar. Mas Deus provavelmente ali não reprovou Pedro, apenas teve compaixão daquele momento. Pedro, caindo em si, viu as suas misérias, a sua fragilidade, a sua dificuldade e deixou com que o medo tomasse conta dele naquele momento. Como muitas vezes nós deixamos com que o medo tome conta da nossa vida e do nosso ser. O Salmo 32 diz: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir e te guiarei com os meus olhos. Porque Deus nos ensina, Deus nos mostra, Deus nos guia, mas muitas vezes nós nos fechamos a essa graça, a esse amor e essa bondade de Deus, né? Muitas vezes nós nos colocamos distante dessa presença de Deus no transcorrer da nossa vida. A cruz, ao qual nós começamos a celebrar essa semana, que é o sinal da nossa redenção, que pode ser para muitos motivo de escândalo, para muitos motivo de loucura, para nós é salvação, para nós é graça. A cruz não é apenas um adorno que nós levamos para enfeitar o nosso ser, as nossas vestimentas, né? Mas a cruz, sobretudo, é o sinal da graça, o sinal perene da salvação que envolve a cada um de nós enquanto cristãos. Cristo olhou bem para aquela gente e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E talvez quando nós negamos Deus, talvez quando nós temos as nossas ocupações, talvez quando nós nos envolvemos nas nossas festas e deixamos a nossa celebração de Deus de lado, Deus talvez, diante de Deus, diz por cada um de nós, olhando com o mesmo olhar que Ele teve por Pedro: Pai, perdoa-lhes, eles realmente não sabem o que fazem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.